Olá, desenvolvedor, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, DevCena Code, e essa é a segunda aula onde nós iremos falar sobre array, né? Sobre vetores. Nós teremos umas 3 aulas referente a array e vamos ser bem objetivos, bem práticos. Array em JavaScript, para quem não sabe, ele é um objeto, ele tem a característica própria, mas não existe um array nativo em JavaScript, ou seja, ao invés de ele organizar seus atributos a partir de chaves e identificadores, ele vai organizar a partir de um índice começando de 0, ou seja, então o primeiro índice de um array ele começa com 0. Então vamos lá para a prática, né? Vamos, por exemplo, vou criar um array. Lembrando que é bem prático, eu não vou estar explicando teoria, né? Então quero criar um array. Então primeiro eu vou criar uma constante para guardar o meu array. Vou colocar times. Então eu tenho aqui criada uma constante ou uma variável dentro desta variável onde vai ficar os meus times. Então o cocheio eu declaro com colchetes, certo? E aqui agora eu vou colocar os times. Vou colocar entre aspas. Vou colocar Corinthians. Vou colocar São Paulo. Vou estar colocando também Palmeiras, e vou colocar aqui Santos. Bom, o que é um array? Isso aqui é um array. Isso é um array na prática. Então isso aqui é um array. Eu criei uma constante. Dentro da minha constante com nome times vai guardar este array, certo? Pronto, eu quero imprimir esse array. Então eu vou dar um console.log e vou imprimir este array. Vou salvar. Vou vir aqui no meu terminal, node.array, que é o nome do arquivo array aula 01.js. Ou seja, tá aqui, imprimiu o meu array. Esse é o meu array. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Lembra que eu falei que o primeiro índice de um array começa com 0? Então aqui, ó, 0, São Paulo é 1, Palmeiras é 2 e Santos é 3. Pronto. Agora isso é um array. Na prática, você vai declarar um array, né? Dessa forma, array ou vetor. Pronto, agora eu vou passar 4 métodos que a gente usa bastante quando a gente está trabalhando com array. O primeiro método, por exemplo, suponhamos que eu quero remover o último elemento do array, né? Eu quero remover Santos nesse caso. Então eu vou usar um método chamado pop. Esse método ele vai remover o último elemento do meu array, que nesse caso é Santos. Então eu vou declarar pop, vou declarar o nome da minha constante, onde está guardando meus arrays, o meu array na verdade. Então times, .pop, e vou declarar isso aqui, times.pop. O pop ele vai remover o último elemento do meu array. Então vou dar um console.log e vou chamar o nome da minha constante. E aqui vou dar um salvar e aqui eu vou imprimir novamente para mim ver. Olha só, tá vendo? Imprimiu aqui no meu terminal. Imprimiu, o primeiro é esse primeiro console aqui, onde está imprimindo todo o meu array completo. Eu removi a última posição do meu array. Olha só, ele imprimiu aqui sem ele removeu o último elemento do meu array. Pronto, então usamos o pop. Agora suponhamos que eu quero, neste caso, adicionar um novo elemento na última posição do array.
Por exemplo, eu quero o meu array com 3 elementos, começando do int 0, igual no primeiro console que eu dei, que ficou Santos. Eu removi Santos, agora no lugar de Santos eu vou vou inserir no último elemento, eu vou usar o push. Vou usar o nome da minha constante e aqui eu vou usar o push. E aqui eu vou colocar um nome de um time. Vou colocar aqui Vasco. Pronto, vou dar um console. Vou dar um console aqui agora. Console. Console.log times. Vou salvar e vou imprimir isso aqui agora. Olha só. O primeiro console, ele está imprimindo todo o meu array. Ele está imprimindo todo o meu array completo, certo? Imprimindo todo o meu array. Aí no segundo console eu dei um pop, que eu removi a última posição do array. E aqui no push eu acrescentei um time chamado Vasco na última posição do array. Pronto. Vamos para o método 3, que eu acho que é bem eficaz para quem está começando a entender. O shift. O shift, ele tem a mesma função do pop, porém o shift ele vai remover o primeiro elemento do meu array. Então vou colocar, nesse caso times, que é o nome da minha constante, vou colocar shift e vou remover, passar vazio, vou dar um console.log, vou chamar times e aqui agora eu vou salvar e vou chamar aqui. Ou seja, olha só, o primeiro elemento do meu array é o Corinthians. Depois que eu dei o shift, ele tirou o Corinthians e passou para ser o primeiro elemento do meu array, o São Paulo. Perfeito? Pronto. Então agora vamos para o quarto método para finalizar esta aula. O quarto método que a gente vai usar, ele é parecido com o push. Porém, o push, ele remove um elemento da última posição do array, que neste caso é Santos, né? Agora, o quarto elemento que nós vamos utilizar é o OneShift. O OneShift, ele vai adicionar no primeiro elemento do array. Na primeira posição do array. Então vamos lá, vamos dar times, né? Vamos colocar o OneShift, vamos colocar aqui para ficar na primeira posição novamente. Vamos colocar Flamengo, que está na primeira aí do Brasileirão. Flamengo, pronto. Vou dar um console. Sai daqui, vou dar o console.log times e aqui agora vou salvar e vou dar um node e o nome do meu arquivo. Ou seja, ele adicionou, tá vendo aqui, ele estava completo, aqui eu removi com o shift, eu removi o primeiro elemento do meu array e aqui eu acrescentei o nome Flamengo na primeira posição do meu array. Certo, pessoal? Esta é uma aula oferecida pela comunidade Devcena Code. Essa é a primeira aula sobre array ou vetores. Nós não vamos estar falando sobre a parte teórica. Então, o que nós vamos estar passando mais é essa prática aí para vocês entenderem. Vamos fazer mais 2 aulas sobre array, para também não ficar muito extenso, muito grande o vídeo. Um forte abraço. Se você gostou desta aula, se foi útil para você, deixa o seu canal, inscreva no canal, deixa o seu like e vamos que vamos. Valeu, desenvolvedores!